igreja, graça e paz do Senhor. Muito bem-vindo à nossa escola bíblica dominical. Hoje nós iniciaremos um novo estudo, um novo ciclo de estudos, onde nós iremos abordar sobre a carta de Paulo à igreja de Filipos, carta de Paulo aos Filipenses. Nós estaremos iniciando a partir de hoje, então convido você a entrar nessa jornada conosco, a participar dessa jornada conosco. Convido você já de antemão a ler a carta de Paulo aos Filipenses, ler a carta aos Filipenses, anotar as suas dúvidas, e assim a gente vai crescendo e compartilhando cada vez mais a palavra de Deus uns com os outros, e assim vamos tendo um entendimento melhor da palavra de Deus. E eu gostaria de falar com você sobre essa igreja que talvez seja a igreja queridinha de Paulo, a igreja toda certinha, perfeitinha, é elogiada por Paulo, minha coroa, minha alegria. Mas se analisarmos, se olharmos a fundo, ela não era tão perfeita assim. O que essa igreja pode nos ensinar nos dias de hoje? Como podemos aprender a ser igreja através da carta de Paulo aos Filipenses? Quero convidar você a estar conosco nessa jornada. Vamos juntos? E eu gostaria de começar iniciando fazendo a você uma pergunta. Uma pergunta simples. Se você pudesse imaginar, se você pudesse descrever a igreja dos seus sonhos, quais características você consideraria mais importante? E eu fico imaginando assim o que vai vir na sua mente, né? Talvez um templo grandioso, moderno, um templo bonito, né? Qual esses que nós temos visto por aí, grande, confortável, com equipamento de som de última linha, videotransmissão, aquela coisa bonita, né? Talvez uma outra característica seja um grupo musical, né? Um grupo de música famoso, um grupo de louvor, assim, que sabe tocar bem, músicos profissionais, famosos, com músicas bem estilosas, bem contemporâneas, e que sejam bem famosos. Talvez tenha gravado já algum álbum, tenha lançado alguns vídeos, um grupo de louvor bom, bonito, formoso, né, famoso. Talvez não seja nada disso. Talvez você ache que uma igreja, para ser perfeitinha mesmo, ela precisa ter um pastor descolado, com um sermão jovem, atraente, que alcance todo mundo. Ou talvez você é da linha dos teólogos, né? Então tem que ser um pastor que seja um pastor estilo doutor, né? Com alguns livros de renome publicados, um pastor com uma pregação forte, coesa. A verdade é que idealizamos um sonho de igreja perfeita, meu querido. Nós idealizamos uma igreja onde não tenha problemas entre as pessoas, onde não haja problemas com membros, onde todos os membros tenham uma moral elevada e ilibada, e que tenham muitos recursos financeiros e talvez faça ação social, que tenha projetos sociais. A igreja, nós imaginamos, idealizamos uma igreja aquela qual nós pensamos, essa é uma igreja perfeita. Só que, infelizmente, sinto lhe informar, essa igreja não existe, não está em nosso tempo. Talvez a igreja hoje ela caminha rumo à perfeição, né? Enquanto ela carrega consigo vários seres imperfeitos. Essa igreja sem mancha, sem ruga, né? Santa noiva do Senhor, ela guarda o dia em que verá todas as suas mazelas convertidas em vestes de santidade, como diz o texto bíblico. Só que enquanto isso, nós, como nós falamos nos últimos estudos, que somos igreja, né? Prosseguimos para o alvo da soberana vocação de Deus, né, como está lá em Filipenses 4, mas imperfeitos. Somos seres que erramos, que falhamos, que não temos moral ilibada, né, que temos os nossos pecados. E ainda assim somos igreja. Nessa nova série de estudos da EBD, né, nós vamos estudar como é que a igreja de Filipenses ela pode nos ensinar a viver em uma comunidade que, apesar de todos os defeitos, ela era chamada de coroa minha e alegria minha, né? Pelo apóstolo Paulo. Como é que é isso? Como é que uma igreja cheia de defeitos, ainda assim, pode ser uma igreja querida, uma igreja vibrante, uma igreja viva? É isso que a gente vai ver. Primeiro a gente vai tentar entender como é que tudo começou. Como é que começou essa igreja? Bom, para a gente iniciar,
é bom que você saiba de algumas coisas. Tá? A igreja de Filipos ela foi plantada durante a segunda viagem missionária de Paulo, tá? Juntamente com Silas e, no longo do caminho, levando consigo a Timóteo. Tá lá em Atos 15, 40 e depois Atos 16, versículo 1. A carta aos Filipenses foi escrita muito depois disso, né? Provavelmente no ano de 61 depois de Cristo, enquanto Paulo estava na prisão, possivelmente em Roma. Nela, na carta, Paulo ele vai expressar toda a sua gratidão. É por isso que a carta é escrita, né? Para expressar a gratidão de Paulo pela generosidade dessa igreja, que tem sustentado e tem mandado sempre sustento ao seu ministério, ao ministério do apóstolo, mas também ele vai demonstrar sua preocupação, vai demonstrar uma preocupação pela unidade da igreja, pela perseguição que a qualquer hora poderia chegar àquela igreja, né? Ela poderia sofrer. Ele vai demonstrar a preocupação pela oposição daquilo que nós chamamos hoje de judaizantes, né? Que defendiam a circuncisão como algo necessário para a salvação. E quando nós falamos da igreja de Filipos, toda vez que você ouvir essa carta de Paulo aos Filipenses, os Filipenses, a igreja de Filipos, nós estamos falando de várias igrejas domésticas que se reuniam em casas, tá? Que se formaram na região ao longo do período de pregação de Paulo. Várias igrejas, vários núcleos de igreja domésticas, elas formam então a igreja de Filipos, a igreja dos Filipenses. Tá? E Paulo, na sua carta, ele vai pedir para que elas trabalhem juntas. Né? Nós vamos ver mais à frente que ele vai pedir para que elas tenham a mesma mente, né? O mesmo entendimento, que caminhem juntas. E antes de nós mergulharmos, antes de nós irmos fundo na carta de Paulo aos Filipenses, nós precisamos ver como é que essa igreja se formou. Então, nessa primeira aula, nós vamos estudar o início da igreja. O início dessa igreja, como ela começou, né? Quem foram os fundadores, quem são os membros fundadores dessa igreja, se assim podemos dizer. E isso tudo foi registrado por Lucas. Tá? Por Lucas no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. E a gente vai ver ao longo desse texto, bom, se você esperava nessa primeira aula de carta aos Filipenses, ver o texto de Filipenses 1, né, você está enganado. Nós vamos primeiro ver Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E nós vamos ver algumas características dessa igreja, ao longo da sua fundação, ao longo de sua história, como ela surgiu e quais são as características dela. A primeira coisa que nós podemos ver lá em Atos 16, e vou pedir para você abrir a sua Bíblia, faça a leitura, acompanhe a leitura, tá? E nós não vamos ler o texto todo aqui porque não daria tempo, mas eu peço a você que leia atentamente o texto de Atos 16, capítulo todo, em sua casa. A gente vai passar por ele ao longo desse estudo de hoje. A primeira coisa que nós podemos ver é que ela era uma igreja guiada pelo Espírito Santo e ela é fruto de uma obra missionária. A ideia dos missionários, né, Paulo e Silas, era ir pregar o evangelho na Ásia. A ideia deles era essa. Mas por algum motivo que Lucas não vai revelar, Lucas não diz, tá? O Espírito Santo os impede de ir até lá. Então eles voltam e tentam pegar um outro caminho, mais rumo ao norte, né? E ali Lucas vai relatar de novo que o Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus, os impediu também de ir para aquele lugar. É interessante como o Espírito Santo impede de pregar o Evangelho em algum lugar, né? Lucas não revela os motivos que o Espírito Santo tinha para impedir que o Evangelho seja pregado, mas ele continua seu relato e ele vai dizer o seguinte: olha, numa certa noite, Paulo teve uma visão com um homem da Macedônia. E esse homem da Macedônia pedia, insistia e clamava para eles que eles estivessem naquela região. Está lá em Atos 16, no verso 9. No verso 9, a visão de Paulo, o homem dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo conta a sua visão assim que acorda, ele conta a sua visão para os seus companheiros e eles concluem. Eles chegam à conclusão
que é Deus que havia os chamado para pregar o evangelho naquela região da Macedônia. É interessante nós notarmos o seguinte, que desde o início, desde as primeiras viagens missionárias, quando a igreja de Antioquia estava reunida em jejum e oração, né, lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a gente vai ver isso nos versos 2 e 3 mais especificamente, desde o início, a igreja estava reunida em jejum e oração, e o Espírito Santo guiava a igreja para onde ela deveria ir. Para onde ela, qual o propósito? Um propósito de pregar o evangelho. Era o Espírito Santo que guiava. É o Espírito Santo que chamou, olha, separa Paulo, separa Barnabé, e eu quero que eles vão fazer aquilo que vão pregar o evangelho. Essa era a mensagem. Desde o início, a igreja é motivada pelo Espírito Santo a ir pregar o evangelho. E não foi diferente com Paulo e Silas agora, dessa vez, na segunda viagem. É o Espírito Santo que os guiava. E isso é importante nós entendermos, que a obra missionária é fruto de uma igreja sensível à voz do Espírito. E mais uma vez eles atenderam ao comando de Deus, indo para a Macedônia e ali anunciarem o Cristo. E quem foram então os primeiros membros dessa igreja? Bom, nós podemos ver de cara, assim, o primeiro relato que conta é que Paulo e Silas, eles chegam à Macedônia, eles se dirigem a Neápolis. Neápolis é uma região, você vai ver vários nomes de lugares aí, né? Mas Neápolis é uma região portuária de Filipos, da cidade de Filipos. E a cidade de Filipos era uma cidade muito importante. Era uma cidade muito cosmopolita, muito movimentada. Havia gregos, mas ela era uma cidade grega, mas havia muitos romanos. Ali era uma província importante dos romanos, né? Havia muitos ex-combatentes que tomavam, ex-soldados romanos que se abrigaram ali, viveram ali, passaram o sua fim de vida ali, né? Então era uma cidade romana na Grécia, muito importante. Ali havia um porto muito importante, ali próximo havia também o porto de Tessalônica, aquela região ali, tá? E assim que eles chegam na Macedônia, eles se dirigem a essa região portuária de Filipos, e aí eles procuram um lugar de oração, né, para se juntarem no sábado. É interessante que, se você vê uma das características da pregação de Paulo, da pregação dos apóstolos, em si, é que eles sempre iniciavam a sua pregação primeiro aos judeus. Eles iam sempre nas sinagogas e ali anunciavam a Cristo através das Escrituras. Tá? E não foi diferente. Eles chegaram naquela região e procuraram, então, um local de oração, porque provavelmente não deveria haver uma sinagoga ali. É interessante saber disso, né? Porque para haver uma sinagoga numa região, né, os judeus dizem que precisa haver um número mínimo de homens. Deviam ter no mínimo 10 homens. E provavelmente não havia ali 10 homens judeus para se reunirem numa sinagoga. Havia muitas mulheres, como o texto vai dizer. Uma dessas mulheres é aí a membro fundadora da igreja de Filipenses, né? Lídia, a primeira mulher, né? Lídia era uma das mulheres que se reuniam ali naquele local de oração, próximo a um rio, né? Ela possivelmente era uma ex-escrava que herdou, né, e que continuou após ser liberta a trabalhar e a seguir os trabalhos do seu patrão, a tocar os projetos do seu patrão, ou ela era uma viúva e tocava os trabalhos do seu marido, né, do seu finado marido. Ela era da região de Tiatira, tá, que era um lugar de forte comércio de tecidos e de tintas, dessa curtição de tintas, de tecidos, né? Muitos estudiosos, né, muitos estudiosos da Bíblia, né, vão defender que ela era uma mulher livre, embora seja judia ou de origem judia, ela era uma mulher romana, né, e que tinha maiores liberdades do que as mulheres gregas. E a gente vai ver que isso no futuro, no decorrer do estudo de Filipenses, nós vamos ver que havia uma grande confusão ali, talvez, né? Essa mistura de mulheres gregas, mulheres romanas, mulheres judias, né? E a gente vai entender um pouquinho disso mais à frente. E ela era uma mulher livre e que provavelmente possuía mantinha um negócio próspero. Tá? Ela era vendedora de púrpura, né? Como diz o texto.
E visto que esse era próspero, porque o tecido, a púrpura, era muito utilizado pelos vestes, né, nas vestes, nos ornamentos, nos rituais. Lembra que a gente está falando de uma colônia romana na Grécia. Então havia lá vários templos e várias festas pagãs e vários atos religiosos, e a púrpura era muito utilizada como vestimenta para esse período, né? Várias mulheres gregas ricas se vestiam de púrpura também. Então ela devia ser uma mulher com bastante dinheiro, devia ser uma mulher bem sucedida de negócios. E o texto é muito bem claro agora, é bom você prestar atenção, que o texto é muito claro ao dizer o seguinte: o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. O Senhor lhe abriu o coração para dizer as coisas que Paulo dizia. Está lá no versículo 14. E isso já nos dá algo muito importante de cara também, né? Que apesar do trabalho, apesar do esforço, da viagem dos missionários, em pregar a palavra, em falar, em tentar explanar, sem o querer e a vontade de Deus, né, os corações não seriam tocados, não seriam convertidos. A conversão ela é a obra do Espírito Santo, meu querido. Então, você pode ser o mais eloquente dos pregadores, você pode ser o mais estudioso da palavra de Deus, mas se não houver a vontade de Deus, não haverá conversões. Então, a gente precisa entender isso. Bom, após Deus abrir os ouvidos, o coração de Lídia, ela então se converte, é batizada, e aí ela constrange, né? Paulo vai falar sobre isso, o texto vai dizer sobre isso, né? Que ela nos constrangeu a isso. Ela constrangeu os missionários a se hospedarem em sua casa. E era um costume comum, era comum dos judeus, né? Era costume dos judeus que demonstrassem hospitalidade por um outro judeu. Tá? Isso era comum. E aí vai demonstrar também um outro indício de que Lídia era uma mulher próspera, porque você vai ver ali que ela era uma mulher que abrigava outras pessoas na sua casa, e a sua casa era grande bastante para que reunisse um grupo da igreja ali. Tá? Um grupo da igreja nascente se reunia na casa de Lídia. Outra membro dessa igreja, né, membro fundadora dessa igreja, é uma pessoa muito curiosa também, além de Lídia, que é a jovem adivinhadora, a jovem possessa, né, como diz, ou ex-possessa. Tá? Em Atos 16, né, nos versos 16 ao 18, vai contar sobre a história dela. E o relato de Lucas vai prosseguir. Paulo e os demais, então, eles se encaminhavam para o local de oração e jejum no próximo sábado, né, quando uma jovem possessa de um espírito adivinho, esse é o texto, né, uma jovem possessa por um espírito adivinho, encontra eles e começa a gritar, né, estes são os servos de Deus vivo, do Deus Altíssimo, perdão, esses são os servos de Deus Altíssimo e anunciam a salvação, anunciam um caminho de salvação. A jovem gritava, toda vez que Paulo passava por aquele local, indo para o lugar de oração, a jovem gritava, possessa, gritava. E para vocês terem uma ideia, né, o texto vai dizer um espírito adivinho. O texto grego para isso é bem claro, bem específico, é um espírito de Piton. Piton, a cobra Piton. Porque havia uma lenda, um mito, né, de que o deus Apolo ele se encarnava numa cobra, na cobra Piton, e inspirava essas adivinhadoras, essas pessoas sacerdotisas, essas adivinhadoras de Piton, essas pitonisas, tá? E inspiravam elas a falar os oráculos, a prever o futuro das pessoas. Então muitas pessoas daquela região buscavam esse tipo de serviço e pagavam muito bem por isso. Por isso que ela era explorada, por isso que ela era uma escrava explorada pelos seus senhores. Tá? Bom, uma dúvida que surge é por que então que Paulo vai impedir, fica irritado, indignado com essa mulher que está anunciando que eles eram servos do Deus Altíssimo, verdade, e que eles anunciavam um caminho de salvação, que também é verdade. Por que ele ficaria nervoso e indignado com isso? Bom, possivelmente ela estava querendo associá-los, né, a ideia do inimigo ali, a ideia de Satanás era associar a pregação do evangelho a uns deuses pagãos da região, né,
o ocultismo que havia na região. Quando ela fala Deus Altíssimo, era também o mesmo termo utilizado pelos gregos para falar sobre Zeus, né, que era o deus grego, o rei do Olimpo. E a salvação, o caminho de salvação, era também um termo muito usual, muito comum para aquela época. Cada um buscava um estilo de salvação, e mesmo que isso não significasse a mesma coisa para todo mundo. Mas eles buscavam isso, né? Por isso que Paulo se indigna, fica indignado. Né? Embora o texto não relate, Paulo então, antes de a gente falar sobre isso, Paulo então expulsa e liberta essa jovem desse espírito maligno. Ela então perde o seu poder de adivinhação, que era mentiroso, né? E perde aí, deixa aí de dar o lucro aos teus senhores. Embora o texto não relate, não seja bem claro, mas muito provavelmente essa jovem também ela se converteu ao cristianismo. Né? Os estudiosos defendem isso porque ela está entre os relatos de conversão de Lídia e o relato de conversão do carcereiro. Né? Tal fato ficaria subentendido a conversão dela. Bom, falamos do carcereiro porque ele é o nosso terceiro personagem. É o terceiro membro dessa igreja. Nós já temos Lídia, que era uma mulher de negócios, algo muito incomum. Nós já temos a jovem, que era uma ex-possessa, ex-adivinha. Agora nós temos um carcereiro e sua família. A libertação dessa jovem ex-possessa fez com que os seus senhores perdessem o lucro, né? Perdessem aquilo que dava lucro a eles. Logo, eles instigaram a população para que açoitassem, prendessem Paulo e Silas. Falando que essas pessoas trouxeram costumes que não convêm a nós, romanos. Então a população foi e levou eles aos magistrados, que na verdade é como se fossem os representantes do povo, os juízes, os prefeitos, vereadores, uma câmara que obtinha ali os líderes da cidade. Os magistrados então condenam Paulo e Silas ao açoite e à prisão, e ordenam que o carcereiro tome conta deles. A história é conhecida, né? Tem música falando sobre isso, você já tem várias... Você já ouviu essa história várias vezes, provavelmente, né? Se não ouviu, leia o texto aí que você vai entender. Né? E vai relatar que no meio da noite, à meia-noite, Paulo e Silas estavam cantando. E isso era um costume dos judeus, tá? Cantar à meia-noite, ao longo da noite. Você vai ver lá alguns salmos falando sobre isso. Mas o que é curioso aqui é que Paulo e Silas estavam cantando apesar dos açoites. Apesar de estarem numa prisão grega, que era uma prisão muito... provavelmente era subterrânea, e os presos ficavam amarrados em troncos de árvore pelos braços e pelas pernas. Bom, eles estavam lá cantando quando um terremoto é sentido, embora sejam abalos sísmicos estejam comuns na região, mas aquele foi bem específico, foi bem especial porque derrubou apenas as portas da prisão e as algemas dos presos. O carcereiro, ao ver as portas abertas, ele se desespera, porque a pena de um carcereiro, se ele deixasse fugir, se ele deixasse qualquer preso escapasse, seria a mesma pena que aquele prisioneiro havia tido, ou até mesmo a morte. Né? Como ele vê essa desonra, como ele se desespera, a imaginar que todos fugiram, então ele já pensa logo que foi desonrado, que não há mais jeito. E era comum dos romanos, então, quando na iminência da morte, tirarem a sua própria vida. Ele levanta a espada e já se prepara para se matar. Bom, você conhece a história, Paulo e Silas o impede desse ato, né? E ele então faz uma pergunta-chave do livro. John Stott vai falar sobre isso no seu comentário de Atos, que ele vai falar assim, talvez esse carcereiro tenha ouvido o burburinho da multidão, né? Quando ele diz que a jovem ex-possessa dizia que eles anunciavam um caminho de salvação. Né? John Stott levanta essa sugestão, mas a verdade é que ele faz uma pergunta que é uma pergunta-chave para o livro de Atos. Né? O que devo fazer para ser salvo? Essa é a pergunta-chave de todo o livro de Atos. O que devo fazer para ser salvo? O que é necessário para a salvação? E Paulo, então, ele vai responder o que é considerado chave, que é considerado o máximo do livro de Atos, que é crer no Senhor Jesus e será salvo, não somente você, mas você e a sua casa. Todos da sua casa. Né? Após, então,
Após isso, o carcereiro leva eles para casa, trata deles, cuida deles. Então, Paulo e Silas pregam o evangelho para ele e para a sua casa, para a sua família. É importante entender isso, gente. A ordem correta é essa. Primeiro, Paulo prega o evangelho. Após a pregação, é que o carcereiro e sua família se convertem. Porque não há conversão sem que haja pregação do evangelho. Lembra do texto de Romanos? A fé vem pelo ouvir a palavra. Tá certo? O carcereiro, então, hospeda em sua casa, trata as feridas. Então, todos, após a pregação do evangelho, são batizados. Bom, nós vimos que o início dessa igreja em Filipenses, ele foi meio incomum, foi meio tumultuado, meio confuso. São pessoas diferentes, incomuns também, né? É uma igreja incomum. O que podemos dizer desse hall de membros? Se você pudesse analisar esse hall de membros, talvez você ficasse meio estranho. O que podemos dizer disso, né? A contar que na época em que a carta aos Filipenses foi escrita, né? Se a gente olhasse o hall de membros e a gente pensasse na época depois que a carta foi escrita, logo após esses episódios todos, né? O pastor da igreja estava preso, Paulo estava preso quando escreveu a carta, né? Então, é uma igreja estranha, membros estranhos, um pastor preso, muito longe de ser uma igreja perfeita, muito longe de ter os membros de uma igreja perfeita. A verdade é que aprenderemos através dessa jornada da gente, né? Que uma igreja cativante, viva e cheia de generosidade, ela não se encaixa nos padrões de uma igreja perfeitinha que nós temos. Nós vamos ver que a igreja, apesar de ser queridinha de Paulo, ela possuía inúmeros defeitos. Mas ainda assim era chamada pelo apóstolo de amados meus, né? De minha alegria e minha coroa. E convido você então para a nossa próxima parada. Na próxima semana nós vamos estudar, aí sim nós vamos estudar a carta de Paulo aos Filipenses, do capítulo 1, do verso 1 a 11. Então eu vou pedir para você que leia o texto, anote suas dúvidas e nos envie ao longo da semana, pelo grupo do WhatsApp mesmo, pode enviar para o irmão Léo, né, para o presbítero Léo, para a irmã Luciana, superintendente da escola dominical, que a gente vai tentar responder você na próxima aula. E assim a gente vai aprender, então, como essa igreja se tornou a igreja queridinha. Meu querido, que você tenha aproveitado, que você tenha aprendido muito no estudo de hoje, nesse relato. Espero encontro você na próxima semana, para a gente continuar aprendendo sobre a carta de Paulo aos Filipenses, sobre essa igreja perfeita, imperfeita, mas muito querida. Amém? Graça e paz, meu querido. Deus abençoe.